Vamos lá, galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal mais uma vez. E hoje, com a tão sonhada revisão para a N2, não é? Então, como é que funciona essa apresentação aqui para vocês entenderem? Eu estou fazendo uma introdução nos vídeos para dizer o seguinte: nem tudo que vai estar aqui vai cair na prova, tá? Na avaliação. E as pessoas que seguem, que são inscritas no meu canal, que acompanham o conteúdo, que não são meus alunos presenciais, mas que de vez em quando interagem comigo aqui pelo WhatsApp, trata-se de um conteúdo de direito processual civil que vai abranger a metade de um período. Lógico que o conteúdo previsto para estudo ele é muito amplo, e a gente não consegue tratar nesse pequeno tempo. Eu acredito que vai durar aí 30, 40 minutos ou passar um pouco, porque eu previ nas outras gravações 20 minutos e passou disso. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui sobre um conteúdo que vocês já sabem, vocês já estudaram, né? Tanto em qualquer faculdade, qualquer graduação. Os meus alunos, propriamente dito, que estão estudando comigo, já viram isso em sala de aula. E direcionar para avaliação. Por que direcionar para avaliação? Tem alguns conceitos e classificações aqui que não estão completos porque estão direcionados para avaliação, tá? Alguma coisa pode faltar, mas é porque realmente não vai cair na prova, não há um interesse de cair na prova. Mas outras classificações ou possibilidades que eu vou colocar aqui que não cairão na prova, mas que vai dar o link para você entender sobre o conteúdo que você precisa revisar, tá? Como, por exemplo, aqui litisconsórcio. Litisconsórcio, obviamente, vai cair na prova, por quê? Porque é um ponto importantíssimo dentro do direito processual civil. Nós passamos praticamente meio período estudando princípios, e eu olhava a cara dos alunos desanimados, falando de, porra, que processo civil chato pra caramba, só fala de princípios, não tem nenhuma emoção aqui, porque eu prefiro direito penal. E, na realidade, o direito penal te traz uma emoção que o início do processo civil não vai te trazer, porque nós estamos tratando de princípios e teorias. E é chato, realmente é. Mas nós precisamos de princípios. Porque, com base nos princípios, agora que vocês chegaram no final do processo civil 1, vocês estão vendo a importância do estudo dos princípios. Tá? Então, o que significa o litisconsórcio? Litisconsórcio é uma pluralidade de autores ou pluralidade de réus. Dois ou mais autores ou dois ou mais réus formam litisconsórcio. Polo ativo de autor, polo passivo de réu. Tá? Lógico que para eu ter essa pluralidade de autores ou pluralidade de réus, eu tenho que ter um nexo, tem que ter um vínculo. Eu tenho que provar que essa pluralidade de autores e pluralidade de réus possuem uma relação jurídica existente. Tá? E como nós já estudamos antes de litisconsórcio, que para haver uma ação, e eu repeti isso depois, quando nós entramos em petição inicial, deve haver uma lide, que é o conflito de interesse mediante uma pretensão resistida. Tá? Eu faço a formação do polo ativo e do polo passivo. Tá? Eu falo aqui o litisconsórcio quanto ao polo, nós já identificamos aqui. Falo também do litisconsórcio passivo. O litisconsórcio misto ou bilateral são situações que ocorrem de forma simultâneas, né? São várias pessoas exercendo papel de parte de polo ativo e polo passivo. Não tem mistério, o litisconsórcio quanto ao seu polo. Agora, quanto à obrigatoriedade, eu tenho duas espécies, que é o litisconsórcio necessário, que é aquele que tem que estar ali, e é o litisconsórcio facultativo, não há necessidade de colocar mais um. Então, o litisconsórcio necessário acontece quando previsto de modo específico em lei ou quando da natureza da relação jurídica da lide, que é o conflito de interesse. Depende dos outros integrantes que devem ser chamados para participar da controvérsia jurídica. Eu dei um caso concreto, que eu não vou citar o nome aqui, que essa apresentação fica gravada. Apesar de não ser segredo de justiça, para mim eu não me sinto confortável em falar o nome dos personagens, mas vocês sabem quais são. Eu tenho um caso onde uma pessoa vai numa loja para comprar um determinado produto, tá? Uma determinada coisa. Nessa loja, ele é atendido por um sócio da loja que pede para um amigo fazer uma pesquisa de crédito junto a uma instituição bancária, que essa pesquisa de um outro lojista traz
4 ou 5 possibilidades de crédito e é entregue a esse primeiro lojista, que entrega para o consumidor. E o consumidor opta pelo menor juros, menor taxa de juros, obviamente. Ele vai querer pagar menos. Então, nesse caso, eu tenho o envolvimento do consumidor, da empresa 1 e o seu proprietário, que passa um pedido para a empresa 2 e seu proprietário, e que solicita informações financeiras para a empresa 3, que é uma instituição bancária. Olha quantas pessoas eu tenho relacionadas a essa situação. Consumidor, loja 1, loja 2 e banco. Tem 1, 2, 3, 4 personagens para figurar ali. Podendo se transformar em 5 e 6, que é o representante da loja 1 e o representante da loja 2 como pessoa física. Então, eu tenho 6 possibilidades de demanda ali. Tá? Como esse consumidor foi diretamente na primeira loja e o nexo de causalidade, o ponto norteador do problema aconteceu na primeira loja, eu tenho um interesse muito grande em representar esse primeiro lojista. Caso esse consumidor acione somente o segundo lojista, obviamente que, em forma de defesa, esse segundo lojista vai falar no processo assim, na contestação: excelência, eu não dei causa ao problema. É necessário, olha ali, desconsórcio necessário, é necessário trazer o primeiro lojista para o processo. Então, com relação à dinâmica desses fatos, como o ponto partiu do primeiro lojista, o juiz vai falar realmente, isso é um litisconsórcio necessário. Tá? Então, o necessário tem que ser trazido para o processo, tá? Para ele esclarecer os fatos, ele responder, ele ter o direito contraditório, da ampla defesa, enfim, vai depender do caso concreto. O litisconsórcio facultativo, conforme o próprio nome diz, é facultativo, ou seja, não é obrigatório, onde as partes que constituem o polo ativo ou passivo da lide podem ou não compartilhar o seu polo processual com demais integrantes que julgarem interessados à demanda judicial. Então, cabe ao autor ou cabe ao réu incluir um próximo, né, um litisconsórcio ou não. E para o juiz julgar o processo, para ele não vai ser necessário o comparecimento de uma outra parte. Tá? Né? Por exemplo, o negócio foi realizado com o consumidor ajuiza a demanda contra a loja 1, loja 2, loja 3, ou melhor, loja 1, loja 2 e o banco. Eu tenho 3 no polo passivo e o consumidor. Se esse consumidor chega na loja com a sua namorada, não fala de casamento, ele não é obrigado a colocá-la lá no polo ativo. Se ele sofreu algum constrangimento e a namorada presenciou, ele não precisa colocar a namorada como polo ativo. É facultativo. Se ela quer entrar no polo ativo também porque ela participou e ela se sentiu ofendida com relação às coisas que o primeiro lojista disse para o consumidor, ela vai colocar, mas é irrelevante, tá? Então, mesmo se o consumidor ajuizar a ação contra o lojista 1 e o lojista 2, não teria nem necessidade de trazer, dependendo do caso concreto, a instituição bancária, porque trata-se de uma compra e venda. Se ele quis financiar e assinou o contrato, aplica-se outros princípios para aquela situação. Agora, se ele discutir somente a compra e venda, né, a sua ofensa com relação à compra e venda, não tem por que trazer o banco, sabe? É facultativo trazer o banco, não vai definir o julgamento do mérito trazer o banco, tá? Quanto à igualdade dos efeitos, né? Igualdade dos efeitos com relação ao litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples. O litisconsórcio unitário é aquele onde a decisão do juiz é única para todos os integrantes do polo processual que foi constituído. Dessa forma, o mérito é julgado de forma única e os efeitos operam de forma igualitária para todos os envolvidos. Então, se eu tenho um litisconsórcio unitário, o efeito daquela sentença vai atingir a todos, não vai separar. Agora, se eu tenho litisconsórcio simples, de modo diverso, né, do litisconsórcio unitário, o litisconsórcio simples implica que o juiz apresente argumentos e sentenças diferentes para as pessoas que compõem o polo processual, não uniformizando os efeitos da sentença entre os participantes. Então, no caso do litisconsórcio simples, o juiz pode falar, com relação ao primeiro réu,
condeno ao pagamento de R$ 30 mil a título de dano moral. Com relação ao segundo réu, condeno na obrigação de fazer, de construir uma janela de frente para a rua. Com relação ao terceiro réu, condeno numa indenização de R$ 10 mil a título de dano material. Então, o juiz ele especifica a cada um dos réus o tipo de sentença. Cada um, o efeito da sentença não vai misturar para todos. Então, não se trata de um litisconsórcio unitário, e sim de um litisconsórcio simples. Ah, professor, mas como é que eu vou identificar isso? Vai depender do caso concreto. Tá? Depende do caso. Ah, eu preciso de um exemplo. Beleza, a gente pode falar até de obra. Então, se eu tenho um imóvel e contrato um pedreiro especialista para construir uma piscina, tá? Eu vou contratar o pedreiro para construir a minha piscina. O cara sabe fazer piscina do jeito que eu quero. Ele é bom nisso. E aí, ao mesmo tempo, eu contrato uma pessoa, de forma independente, para construir o chafariz da piscina. Eu quero botar um chafariz, uma queda d'água, botar lá uma queda d'água nessa piscina. Lógico que a queda d'água vai depender da piscina. Primeiro eu tenho que ter a piscina pronta, mas eu contrato os dois no mesmo momento, porque eu sou ansioso. E aí depois eu contrato um especialista em decoração na parede da área de lazer da piscina. Eu tenho 3 pessoas, eu tenho 3 obrigações de fazer. Só que cada relação é uma relação independente, mas é atrelada ao mesmo fato. Vamos supor que eu precise dessa piscina pronta para um evento que eu quero fazer na minha residência. Então, eles têm ali 90 dias para construir, cada um com a sua etapa. Então, eu tenho 3 relações. E podem se envolver em problemas entre si, uma obra não se concluir em relação ao problema do outro, pode acontecer, mas vai depender do caso concreto. Então, eu dei três réus, possíveis réus, que estão prestando um serviço para mim. E numa demanda judicial, se eu quiser colocar os 3, eu vou colocar. Ele pode ser de consórcio facultativo? Pode. Eu vou colocar, porque eu sou o autor, eu quero demandar contra os 3. Cada um na sua proporção dentro dessa dinâmica dos 90 dias. E aí é obviamente que como cada um tem uma identificação individual de prestação de serviço, a condenação por litisconsórcio vai ser simples, onde o juiz vai, para cada um, condenar cada obrigação prevista no contrato de prestação de serviços. Beleza? Quanto ao momento em que se constitui no processo, eu tenho aqui 2 momentos, que é a formação inicial e a formação ulterior. Eu posso construir um litisconsórcio ativo ou passivo, facultativo ou necessário na petição inicial, por isso que é a formação inicial, ou na formação ulterior, que é pós-ajuizamento da ação, em situações excepcionais. Então, se eu vou compor o litisconsórcio ativo e litisconsórcio passivo na petição inicial, é formação inicial, é aquela que constitui litisconsórcio já na origem da demanda judicial. Essa formação geralmente é a mais utilizada e se dá quando o autor arrola na própria petição inicial os réus, integrantes da demanda, e que formarão os litisconsórcios passivos, no polo passivo. Na formação ulterior, em situações excepcionais, pode ocorrer de um dos polos judiciais receber mais pessoas no decorrer do processo, constituindo litisconsórcio no decorrer da lide. Destaca-se algumas dessas possíveis situações. E aí eu destaco aqui, da letra A até a letra D. Tá? Então, eu posso destacar a inclusão de pessoas no polo ativo ou polo passivo com a citação aqui para vocês, eu cito para vocês, em decorrência de uma intervenção de terceiro. Posso falar do chamamento ao processo, denunciação da lide, que a gente vai estudar daqui a pouco, diante de uma sucessão processual, por razão de conexão, né, de ofício pelo juiz. O juiz pode decidir em algumas hipóteses do litisconsórcio passivo. Isso tem uma previsão legal no artigo 115 do Código de Processo Civil. Tá? Então, agora, tratando de intervenção de terceiros, eu reputo ser um assunto muito importante, não só para a gente fazer prova, mas também para a gente levar para o resto da vida. Tá? Por que eu falo isso? Porque ninguém está longe, ninguém está afastado de sofrer uma demanda judicial ou até mesmo de ajuizar uma ação judicial.
né? Então, nós precisamos saber como tratar desse assunto de intervenção de terceiros. Então, a intervenção de terceiro pode ser definida como uma oportunidade legalmente concedida à pessoa não participante de determinada relação jurídica processual para nela atuar ou ser convocada a atuar na defesa de interesse jurídico próprio. A intervenção de terceiro pode ser dividida em intervenção forçada, né, que é aquela onde a parte que vai entrar ela é intimada, notificada pelo juiz em razão do próprio juiz requerer ou de uma das partes a peticionar informando a necessidade de trazer essa pessoa. E quais são as hipóteses de uma intervenção forçada? Denunciação da lide, chamamento ao processo e incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Né? A pessoa que entra, não entra por vontade própria, entra porque alguém requereu, porque o juiz intimou. Então, isso é uma intervenção forçada. E nós temos a modalidade de intervenção voluntária, né? Ou seja, o terceiro que tem interesse de participar do processo com a finalidade de se manifestar em determinado sentido. Ele pode ter algum interesse naquela causa e aí ele mesmo, de forma voluntária, vai lá, peticiona no processo. Dessa forma, o próprio terceiro pede ao juiz que o permita integrar o processo. As hipóteses são amicus curiae, ou curiae, dependendo da pronúncia, assistência, da assistência simples ou litisconsorcial, modos ou formas de intervenção de terceiros que iremos estudar conforme previsto no CPC. Eu coloquei ali 4 situações que vamos estudar de intervenção de terceiro. Então, a intervenção de terceiro de forma voluntária é aquela em que a pessoa se interessa em participar da ação sem que seja forçada. Ela faz de forma voluntária, peticiona no processo e explica para o juiz que tem interesse de entrar. Tá? Então, começando o estudo da intervenção de terceiros, vamos começar pela assistência. A assistência ela pode ser subdividida em assistência simples ou assistência litisconsorcial. E como nós vimos anteriormente, a assistência é uma forma voluntária de intervenção de terceiros. Então, aqui na assistência não tem a obrigatoriedade do terceiro interessado entrar no processo. Ele vai de forma voluntária, ele vai porque quer. Nós vamos fazer uma diferença entre assistente simples e assistente litisconsorcial já já, porque é bastante importante para a gente formar um entendimento dentro desse conceito. Mas, primeiro, a assistência ela é compreendida como uma modalidade de intervenção de terceiro espontânea, cuja finalidade é de um terceiro estranho à relação processual que auxilie a parte em uma causa em que tenha interesse jurídico. O primeiro tipo de assistência, que é a assistência simples, né, o assistente simples ele vai atuar como auxiliar da parte principal. Exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. O lado positivo do assistente simples é que ele pode exercer todos os direitos do assistido. E o lado negativo do assistente simples é que ao assistente poderão ser impostos todos os ônus que, em tese, poderia ser impostos ao assistido. O assistente litisconsorcial é bastante interessante que vocês tomem uma nota disso. O assistente litisconsorcial tem um conceito moldado como a parte no processo, que é o que o processo intervém, né? A parte no processo que intervém. Então, nessa forma de intervenção de terceiro, o assistente flui como litisconsorte e sem tirar diretamente os efeitos da coisa julgada. Olha que diferença interessante. Lá, no assistente simples, ele não sente os efeitos da coisa julgada. Aqui, no assistente litisconsorcial, ele sente os efeitos da coisa julgada, porque ele funciona como um litisconsorte. E o litisconsórcio, ele, dependendo do caso concreto, ele recebe os mesmos efeitos da sentença. Tá? Então, por que ele sente os efeitos da coisa julgada? Que é devido a este ter relação direta com a parte adversa.
o litisconsórcio, o assistente litisconsocial, ele tem que ter uma relação com a parte adversa. Já o assistente simples, não. Ele não necessita ter uma relação com a parte adversa. E eu citei um exemplo na sala de aula dizendo o seguinte, ó, se todos os alunos dessa sala e eu compramos a mesma marca de notebook, todos estão tendo problema na tecla da letra M, né? É um problema de produção em série da máquina. Se eu ajuizo a ação contra a loja que nos vendeu esse notebook, o resultado dessa ação vai impactar a todos vocês que compraram o mesmo produto da mesma série de produção, que estão com o mesmo problema na letra M. Então, a sentença que gerar impacto para mim, que sou o autor principal da ação, vai afetar pessoas que têm relação jurídica diretamente com a parte adversa. Então, se qualquer um dos alunos comparecerem no processo como assistente em meu favor, para trazer algum fato, algum fundamento, para fortalecer a minha tese, ele vai ser um assistente litisconsorcial, tá? Ao contrário do simples, né? De repente eu posso passar e ver, poxa, tem um amigo meu que está envolvido num processo judicial, eu vou aparecer lá porque eu sou advogado, eu vou ajudar esse cara, eu vou trazer um fundamento bacana, eu já tenho uma estratégia sobre esse caso, mas eu não tenho vínculo nenhum com a parte contrária. Isso é assistente simples, beleza? O assistência litisconsocial é definida como uma forma de litisconsórcio unitário, facultativo, que costuma dar-se no polo ativo, ambiente propício a esta modalidade terceiro. Tá? A assistência amicus curiae. Amicus curiae é um amigo da corte, é uma entidade que detém de expertise sobre o assunto que trata da ação judicial e enriquece o debate com dados acerca da questão discutida. Tá? O amicus curiae não é um perito judicial. Tá? O funcionamento do amicus curiae é para ajudar o judiciário, ao poder judiciário, ao juiz, ao Estado, a trazer uma claridade sobre aquele fato, aquela situação, com questões técnicas de forma mais clara, para que ele possa entender e trabalhar no processo e julgar. O perito já é uma forma de produção de prova, é uma outra situação. Tá? Então, a segunda forma agora de intervenção de terceiro é a denunciação da lide. É uma forma de intervenção provocada que terceiro, que é o denunciado, que mantém um vínculo de direito com a parte, que é o denunciante. É chamado para litigar em conjunto com o denunciante, que contém contra o denunciado uma pretensão indenizatória de reembolso, caso seja condenado, com a finalidade de economia processual. E a denunciação é como se fosse uma ação de regresso antecipada para a eventualidade da sucumbência do denunciante. Né? Como é que funciona isso daqui? Lembram daquele caso que eu falei? O consumidor vai numa loja, compra uma coisa, aí esse lojista liga para um outro lojista para fazer uma busca e pesquisa de situação financeira para financiamento daquela coisa, e que esse segundo lojista entre em contato com o banco. Então tem uma reação em cadeia aqui. Se esse consumidor aciona judicialmente o segundo lojista não pode dizer que quem deu causa ao problema foi o primeiro lojista? Porque esse primeiro lojista passou o contrato, o cara assinou e não entregou a coisa no prazo determinado. Então eu tenho o dano que começou lá no início. Então, se somente o segundo lojista for acionado, ele fatalmente, para tirar a responsabilidade dele, vai, através da defesa, apresentar um pedido preliminar de denunciação da lide. Ou seja, eu denuncio que quem foi o causador do problema é o primeiro lojista. Por quê? Se eu for condenado aqui, eu vou acionar o primeiro lojista. É uma reação em cadeia aqui. Há um vínculo inicial com o primeiro lojista. Então, eu estou dizendo para vocês que o real causador do problema é o primeiro lojista. Então, por essa razão, a denunciação da lide, ela traz essa questão do regresso, porque esse segundo lojista sendo condenado, ele tem total direito de buscar a ação de regresso contra o primeiro lojista. Tá bom? E o que é o chamamento ao processo? Trata-se de uma espécie de intervenção de terceiro provocada
pela qual o réu, no prazo da contestação, tem a possibilidade de chamar ao processo outros devedores. Então, eu posso ter uma situação de chamamento ao processo onde outras pessoas também são responsáveis pelo dano, assim como eu sou. Tá? Eu não estou denunciando que a outra pessoa é a causadora sozinha do problema. Não, ela participou comigo desse evento. Então, ela tem que vir para o polo passivo. Tá? Então, ali eu tenho o prazo da contestação, que também atuarão no polo passivo da lide, serão condenados na mesma sentença, caso o pedido seja julgado procedente. Note-se que o devedor que quitar a dívida fica subrogado nos direitos do credor, podendo exigir dos demais a respectiva cota. Quando eu falo de subrogação, eu falo de direito civil 2, eu falo de responsabilidade, eu falo de direito de cobrar ao subrogado, tá? Eu falo do direito de até mesmo negociar e assumir a responsabilidade para se cobrar depois. Então, essa terceira pessoa que paga em nome dos outros assume a responsabilidade do devedor. Logo, a partir do momento que ele quita, ele passa a ser credor dos devedores. Tá? Sendo assim, é por meio de chamamento ao processo que o réu chama os demais coobrigados para que participem da lide na mesma posição que ele. Agora, qual é a diferença entre denunciação da lide e chamamento ao processo? A denunciação da lide, podendo ser provocada pelo autor ou pelo réu, ela pode ser provocada pelo autor e pelo réu e visa exercer o direito de regresso, ou seja, eu perdi, mas eu tenho o direito de buscar contra você. Chamamento ao processo, não. Chamamento ao processo apenas pode ser requerido pelo réu, tá? Não pode ser requerido pelo autor. Então, o réu requer o chamamento da terceira pessoa para integrar o polo passivo da demanda em litisconsórcio, em razão da solidariedade. Então, há uma solidariedade, há uma participação de todos sobre o evento, sobre a situação, sobre o dano causado à parte autora. Tá? Então, é aí que está o ponto. Todos estavam envolvidos. Só o réu pode trazer o chamamento ao processo, arguir o chamamento ao processo. E o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é? Eu trato esse assunto com muita cautela, eu falo que esse assunto modifica muito a situação processual, portanto, eu entendo que esse assunto é um assunto muito importante. Tá? O que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica? É a modalidade que alude de um incidente processual que causa a intervenção de um terceiro. Né? Aí esse terceiro é sócio ou sociedade que está citada no processo. Deixa de lado a personalidade jurídica, ou seja, deixa de lado o CNPJ da empresa e passa a buscar o CPF dos sócios. Isso está previsto no artigo 133 do Código de Processo Civil e artigo 50 do Código Civil. Então, eu tenho como trazer os sócios da empresa que eu estou demandando. Lógico que, para isso, eu tenho que comprovar no processo de que houve um dano, tá? Porque houve que esse dano, que essa prática dessa pessoa jurídica foi intencional a prejudicar terceiro. Olha o que diz o artigo 50. É o abuso da personalidade jurídica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados, direta ou indiretamente pelo abuso. Tá? Isso pode ser pedido na petição inicial, isso pode ser pedido a qualquer momento do processo. Tá? A leitura do artigo 50 ela gera um pouco de dúvida, porque ela é muito vaga, na minha visão. Tá? Por que eu falo vaga? O estudante de direito não tem a experiência de ler um artigo, interpretar e entender tudo que lê. Ele precisa de um apoio. E aí é esse apoio que eu estou trazendo para vocês aqui. Por isso que eu falo da importância desse assunto. Quando se fala em abuso da personalidade jurídica, o que quer dizer? A pessoa que está gerindo aquela empresa, ela está gerindo de maneira
que cause prejuízo a terceiro. Tá? Por exemplo, eu sou um dos compradores de um loteamento, de um grande empreendimento imobiliário. E aí eu vejo que eu tenho um prazo para receber o meu lote com as especificações do contrato. Ponto de iluminação, ponto de abastecimento de água, parte hidráulica, localização de correio, esgoto, né, parte de saneamento básico. Eu tenho que ter tudo num determinado ponto, num prazo de, sei lá, vou botar aqui 3 anos. E aí passa 3 anos, eu não recebo o meu lote com essas modificações, com essas alterações que eles se comprometeram no contrato. Então, eu já tive o meu direito violado. Eu vou buscar a empresa que me vendeu para poder sanar esse problema e me entregar meu lote do jeito que eles se comprometeram. Eles me dão um novo prazo, não me entregam. Eles me dão um novo prazo, não me entregam. Já está ficando claro de que está havendo um abuso da personalidade jurídica, tá? Então, está havendo um desvio de finalidade. E aí, beleza, eu já tenho uma situação de que eu vou demandar judicialmente contra eles. Eu demando. Lógico que no momento inicial eu não vou argumentar, porque o juiz tem que receber a petição inicial e mandar intimar a empresa, a pessoa jurídica, para ela responder no processo. E aí ela responde de forma evasiva. Eu ganho o processo, tem uma sentença favorável para mim. Quando eu peço o bloqueio da conta, não tem nada na conta. Mas os sócios estão andando de carro importado, fazendo viagem com família para o exterior, postam fotos nas redes sociais. Então, eu estou percebendo que os sócios, que são administradores da empresa, estão movimentando dinheiro, a conta da empresa está zerada, eu não consigo bloquear, e eu estou configurando mais ainda o abuso da personalidade jurídica. Tá? Então, como eu vejo os sócios viajando e movimentando dinheiro, eu entro com uma petição, peticiono e informo para o juiz, eu quero a desconsideração da personalidade jurídica e eu provo o abuso. E aí sim, o juiz vai ver realmente os caras ali estão gastando muito dinheiro e não estão com a conta zerada. Vamos pegar o CPF, ver como é que está. Aí desconsidera. Então passa a figurar no polo passivo os sócios da pessoa jurídica. É assim que está aprovado o abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade. Agora, o que é uma confusão patrimonial, né? Por exemplo, o sócio dessa empresa construtora, para comprar as coisas para ele, fazer compras mensais, ele usa o cartão corporativo da empresa. Para pagar as prestações do imóvel que ele comprou, cartão corporativo da empresa. Para comprar carro, cartão corporativo da empresa. Então, toda a movimentação que é para ele, pessoa física, ele usa cartão corporativo da empresa. Aí gera-se uma confusão patrimonial, porque ele ostenta um patrimônio pessoal, como casa, carro e viagem, com gastos do cartão corporativo da empresa. Então, existe aí, nesse caso, uma confusão patrimonial. Por isso que o artigo 50 traz essa situação. Tá, beleza? Então, beleza. Então, aqui a gente conseguiu entender mais ou menos aí o que significa o artigo 50 por uma leitura mais aprofundada. Tá? Um tema importante para vocês também é a petição inicial. E essa petição inicial está prevista no artigo 319 do Código de Processo Civil. Nós já estudamos essa petição inicial, nós já desenhamos mesmo uma petição inicial com a sua estrutura básica no quadro, na lousa, né? Definimos a estrutura dela, falando sobre o endereçamento, que é o inciso 1 do artigo 319, falamos sobre fatos e fundamentos, que é, ou melhor, sobre a qualificação das partes, que é o inciso 2 do artigo 319, falamos dos fatos e fundamentos, que é o inciso 3 do artigo 319, e falamos do pedido, que ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser líquido, ele tem que ser certo, ele tem que ser possível, ele tem que ser determinado. Falamos, acho que do inciso 4, que fala do valor da causa. Tá? A importância do valor da causa. O que significa o valor da causa? É o valor que vai ter de parâmetro para recolhimento de custas, e ali também tem um parâmetro para condenação de honorários sucumbenciais. Tá? Na petição inicial, eu vou ter que relatar os fatos, né, obviamente, e eu posso arguir, dentro da petição inicial, um pedido de tutela provisória.
O que é o pedido de tutela provisória? É aquele que antecipa a fase final do processo, que ele pode vir de uma forma antecedente, que é na petição inicial, como ele pode vir na forma incidental, que é dentro do processo judicial, ao longo da marcha processual. Pode-se acontecer alguma situação que no meio dessa situação, do meio do andar, do caminhar do processo, surge um fato, que esse fato pode ser objeto de uma tutela provisória. E o que é uma tutela provisória? Eu posso dizer que é uma antecipação do pedido sem falar do mérito. E eu trago como exemplo a situação de hospital. Né? Vamos supor que eu tenho uma cliente que precisa de uma remoção para um outro hospital, porque o hospital onde ela se encontra não tem um determinado equipamento para cirurgia. E que ela tem direito no plano de saúde dela, ambulância. Mas acontece que o plano de saúde não está autorizando a ambulância, liberando a ambulância para fazer a transferência dessa cliente. E ela tem esse direito no contrato de prestação de serviço. E ela está sofrendo dano, e ela precisa ser removida o mais rápido possível sob pena de risco de vida. Então, eu faço uma petição inicial, dentro dela eu peço uma tutela provisória de urgência para remoção, com fornecimento de uma ambulância. E eu comprovo a apólice e eu comprovo o pagamento do plano. Então, esse pedido é um pedido preliminar, é um pedido que vem na petição inicial, é um pedido que está vindo de forma antecedente, tá? E o juiz vai decidir. A primeira decisão do processo antes do CITES é o deferimento ou indeferimento da tutela provisória requerida na petição inicial. É esse que é o ponto. A tutela provisória é um pedido emergencial, tá? E é óbvio que nós vamos ter que pegar o Código de Processo Civil e dar uma lida sobre tutela provisória. Não é só se basear com esse conteúdo que eu estou falando aqui para poder fazer a sua avaliação. Obviamente que eu estou clareando a cabeça de vocês com relação ao que a gente já conversou, com relação às coisas que eu ditei em sala de aula e vocês anotaram, tá? Com pontos para poder chamar a atenção do que é mais importante. Beleza? Show. Agora, contestação. Contestação não. Vamos trazer um outro exemplo de tutela provisória de forma incidental. Eu falei do exemplo de tutela provisória de forma antecedente. A tutela provisória de forma incidental funciona da seguinte maneira: se eu tenho um problema com o meu plano de saúde, que é o caso dessa paciente aí, tá? Vamos fazer o seguinte: tem uma cliente que ela tem um problema com o plano de saúde. Ela paga o plano de saúde normalmente, para fazer um pré-operatório, ela não consegue, porque o plano não está cobrindo. Aí eu faço uma demanda judicial, e essa demanda judicial corre por processo, porque esse exame pré-operatório não precisa ter tanta urgência, faz. O juiz decide e ela pode fazer 2 ou 3 exames de pré-operatório. Beleza, fez. E aí, no decorrer do processo, ela precisa ser internada, porque ela teve um problema de saúde. E aí eu peço, durante a marcha do processo, né? Durante a marcha do processo, eu peço a tutela provisória. Aí o juiz defere a tutela provisória. Aí a minha cliente vai ser internada normalmente e o processo vai prosseguir até o julgamento do pedido de exame pré-operatório. Tá? Então, o pedido de tutela incidental, tutela provisória de forma incidental, ele acontece entre a petição inicial e a sentença. Show de bola? Contestação. Como para o autor, o primeiro momento de contato com o Poder Judiciário é na petição inicial, para o réu, o primeiro contato do réu com o Judiciário é através da contestação. Tá? Aí eu coloco assim, que assim como a petição é um exercício do direito do autor, a contestação é a forma de exercício do direito do réu. A contestação se justifica em razão dos princípios da ampla defesa e do contraditório, e também da isonomia, porque o réu deve ter o direito de se manifestar, tanto quanto o autor. E do acesso à justiça, pois a contestação é o meio pelo qual o réu irá acessar a justiça naquele caso. Na contestação, né, vocês estão percebendo que eu estou botando o tópico e estou explanando sobre o assunto. A contestação é importante porque da mesma forma que o autor
tem que relatar fatos e fundamentos, o réu tem que relatar fatos e fundamentos também. Só que é a versão dele, né? A versão dos fatos e fundamentos dele. Aí é feito na contestação. A contestação ela pode ter um tópico de preliminar. Então, da mesma forma que preliminarmente o autor pode requerer alguma situação emergencial, o réu pode requerer alguma situação que ele entenda cabível. Aquela parte da matéria que nós estudamos sobre intervenção de terceiros, né? A denunciação da lide, o chamamento ao processo, pode acontecer de forma em preliminar de contestação. Antes de adentrar ao mérito, que é o objeto principal da ação, o réu pode abrir um tópico de preliminar, e aí esse tópico de preliminar, ele vai pedir, ele vai solicitar, ele vai requerer o que ele entende que é cabível, a denunciação da lide ou o chamamento ao processo. E aí o juiz não vai ficar obrigado a julgar naquele momento, dependendo do caso concreto, tá? Dependendo. Então, tudo isso que a gente vai considerar é o caso concreto. Mas, na contestação, cabe um pedido preliminar, certo? Nós sabemos também, nós estudamos, que a contestação ela tem um prazo para ser protocolada. E o prazo é de 15 dias, tá? Lógico que vai variar dependendo do caso concreto. E não apresentada a contestação em 15 dias, o réu vai incorrer numa penalização que se chama revelia. E o que é a revelia? A revelia é a ausência de contestação no processo. E essa ausência de contestação no processo presume-se que os fatos narrados na petição inicial são verdadeiros. A citação é um ato indispensável para que se constitua a relação jurídica processual entre autor, réu e juiz, que é a jurisdição. A partir dela, é que surge para o réu e sobre ele recai o ônus de contestar, sob pena de lhe serem aplicados os efeitos da revelia. Dentre eles, a presunção da veracidade das alegações de fato formulado pelo autor, artigo 344. Mas esses efeitos não são inexoráveis, e nem a revelia leva automaticamente à procedência dos pedidos do demandante. Tá? Óbvio. Então, se o réu não apresenta a sua contestação no prazo devido, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Mas isso não obriga o juiz a julgar procedente o pedido. O juiz vai prosseguir na ação. E o réu que não apresentou a contestação pode apresentar provas, sob pena de cerceamento do direito de defesa. Tá? Então, o juiz reconhecendo a revelia não tem a obrigação de julgar o processo. E o réu pode comparecer no processo no estado em que se encontra, aparecer numa audiência, requerer produção de prova, requerer alegação final, e aí sim, no final, apresentar recurso se entender necessário. Não quer dizer que a revelia exista no processo que o processo acabe. Tá? Após a fase de contestação, ao autor fica oportunizado o prazo de réplica. Tá? Antes do Código de Processo Civil de 2015, o prazo era de 10 dias. Hoje, também é de 15 dias, assim como o da contestação. A réplica é a resposta do autor contraposta à contestação do réu. Ou seja, o autor oferece a petição inicial, o juiz cita o réu, que toma conhecimento, que oferece a contestação contra o autor, e o autor oferece uma contra-contestação, tá? A defesa da via de réplica. Então, a réplica é a ciência da resposta com manifestação. Na réplica que o autor analisa, na réplica que o autor analisa a intensidade da controvérsia ofertada pelo réu na sua resposta. Então, pode acontecer do autor produzir provas novas na réplica? Pode. Mas qual é o momento ideal para a produção de provas? Na petição inicial pelo autor, na contestação pelo réu. Fora extemporâneo
Na réplica, sim, mas dependendo do caso concreto, pode. Imagina uma situação em que o réu traga fatos que não são relatados no inicial e provas desses fatos. O momento que o autor tem para combater esses fatos e as provas novas é na réplica, tá? Em um outro momento, após a réplica, o juiz vai se pronunciar, tá? No processo civil, o juiz tem que se pronunciar. E ele se pronuncia através de despachos, decisões e sentenças. Não é uma coisa ou outra. Dentro de uma marcha processual, da petição inicial até a sentença, o juiz tem que se pronunciar. Então, nesse caso que nós já estamos debatendo, da petição inicial, da contestação, da réplica, do momento da produção de prova, que é na inicial, é na contestação, e dependendo do caso concreto, na réplica, o juiz tem que se pronunciar. E ele sempre, eu digo sempre, ressalto sempre, se pronuncia falando assim: digam às partes se têm interesse em produção de provas, digam às partes se têm interesse em produção de provas. É a segunda chance que o autor e o réu têm de produzir provas, tá? Então, repetindo, na petição inicial é o momento adequado para o autor produzir provas. Na contestação, é o momento adequado para o réu produzir provas. Na réplica, dependendo do caso concreto, o autor pode produzir provas. Depois vem a outra chance. O juiz pergunta: as partes têm interesse em produção de provas? Interrogação. Justifique, especificando. Antes do Código de Processo Civil de 2015 não era assim. Era só o juiz falava as partes em provas. Agora, depois de 2015, não. Digam às partes se têm interesse de produção de provas, justifique e especifique. Ou seja, se eu tiver interesse em produção de provas, eu vou falar: sim, a parte autora tem interesse na produção de prova documental suplementar. Por quê? A produção de prova documental suplementar vai comprovar a extensão do dano sofrido pelo autor ao longo do tempo, principalmente após o ajuizamento da ação até o presente momento. Serão juntados extratos bancários para que seja comprovado o dano financeiro causado pelo réu. Ponto. Com essa justificativa e essa especificação, o juiz vai, num outro momento, falar o seguinte, através de um despacho: defiro 5 dias aí para a juntada. O autor vai lá em 5 dias e junta toda a documentação que ele quer. Tá? Obviamente que após a juntada dessa documentação, se o réu falar não tenho mais provas a produzir, o réu vai ter o direito ao contraditório daquela documentação. E ele vai peticionar para se manifestar contra a documentação. Beleza? Fechou. Então, o pronunciamento do juiz é através de despachos, decisões e sentenças. De todo pronunciamento caberá recurso. Eu falo de todo e digo todo. Por quê? Despacho caberá embargo de declaração, dependendo do teor do despacho. Por que despacho? O despacho ele vem trazendo uma definição, né, um pronunciamento do juiz, mas que não vai fazer uma modificação significativa no andamento do processo. A decisão ela já é mais incisiva, ela já é mais direcionada e pode causar uma modificação significativa no processo. Mas por que eu falo que de todos os pronunciamentos cabem recursos? Porque, dependendo do caso concreto, eu tenho um despacho que não é tão significativo, mas pode haver um erro material. E desse erro material, eu tenho os embargos de declaração na forma do artigo 1022 do Código de Processo Civil. Fechou aí? Que vai trazer a sanar esse erro material. Eu não modifico o mérito. As decisões, que vai causar uma modificação um pouco considerável durante a marcha do processo, elas cabem agravo de instrumento e embargo de declaração. Por que embargo de declaração? Porque de uma decisão pode haver algo contraditório, pode haver algo obscuro, e que esses embargos de declaração pode trazer a claridade, tá? Na decisão. E cabe também agravo de instrumento. Por que agravo de instrumento?
Porque o agravo de instrumento é a única forma de recurso que tem que ser protocolado diretamente lá no órgão de segunda instância, para poder combater o objeto principal daquela decisão. Tá? Então, assim, o agravo de instrumento cabe contra decisões interlocutórias. Essa decisão ela não põe fim ao processo, ela é interlocutória. Tá? E aí é agravo de instrumento. Então, de decisões interlocutórias, cabem agravo de instrumento e embargo de declaração. E de sentença, que tipo de recurso cabe? De sentença é uma espécie de decisão, a sentença é uma espécie de decisão, só que a sentença ela é uma espécie de decisão que põe fim ao processo. Essa espécie de decisão que põe fim ao processo, cabe recurso de apelação. E o que esse recurso de apelação faz? Esse recurso de apelação, ele vai modificar o objeto principal da ação. Ele tem esse objetivo de modificação do objeto principal da ação, que é diferente dos embargos de declaração, que é diferente da decisão interlocutória. Tá? Agora, cabe também contra a sentença embargos de declaração? Sim, com certeza cabe, para poder sanar os vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, tá? Que é obscuridade, contradição, erro material, tá? Então, a gente tem esses vícios que são sanáveis por embargos de declaração. Fechado aí? Bora avançar? Sentenças. Essa parte de sentença, eu acho muito importante vocês entenderem. Como eu falei, vamos trabalhar princípios, vamos estudar princípios. Se nós não entendermos o que é princípios, nós não vamos caminhar, tá? Então, aqui nós temos teoria. Vamos trabalhar teoria. As teorias sobre a sentença. A sentença, ela é um ato do juiz que põe fim à fase cognitiva ou à execução. O que é a fase cognitiva de um processo? É um processo de conhecimento normal, quando a gente estuda em processo civil, né? Um processo normal. É a fase cognitiva antes do recurso, tá? É a fase de execução. É quando depois termina, o processo desce da segunda instância, entra numa fase de cumprimento de sentença, entra numa fase de execução, aí eu tenho essa sentença que encerra também uma fase de execução, tá? O processo pode ter uma sentença, o processo pode ter 2 sentenças, vai depender do caso concreto, tá? Então tá. A sentença pode ser terminativa, que é a sentença sem resolução do mérito, é aquela prevista no artigo 485 do Código de Processo Civil. Ela não atinge o objeto principal da ação. Tem umas situaçõezinhas lá de, por exemplo, parte legítima, se tem parte legítima, o juiz não atinge o mérito. Se tem incompetência territorial, o juiz não atinge o mérito. Então, quando eu tenho uma sentença terminativa, esse objeto principal da ação, ele pode ser discutido em ação futura. Agora, quando eu tenho uma sentença definitiva, não. Ele tem resolução do mérito. É aquela sentença prevista no artigo 487 do CPC. Tá? Então, se ela é definitiva, o juiz pode julgar procedente o pedido, improcedente o pedido ou parcialmente procedente o pedido. E esse objeto principal da ação não poderá ser discutida em ação futura, tá? Então, quando eu falo de sentença terminativa, eu falei para vocês ali, artigo 485 do CPC, não haverá mérito quando indeferir a petição inicial, se tiver o processo parado lá durante um ano, se a parte foi legítima, reconhecer perempção, litispendência quando é julgada, a ausência de legitimidade, né, que é a legitimidade ativa ou passiva. E a sentença definitiva, que está prevista no artigo 487, que há resolução do mérito, é quando acolher ou rejeitar o pedido formulado da ação ou na reconvenção, decidir sobre ocorrências de decadência e prescrição, homologar acordos, tá? Reconhecimento de transação ou renúncia. Então, se homologar acordo, a pessoa não pode pegar esse mesmo objeto que está no acordo e fazer uma nova ação. Não pode, porque a sentença ela é definitiva. Tá? E aqui os elementos da sentença. Ainda bem que eu decorei os artigos em toda a minha vida acadêmica. Artigo 489 do CPC. Eu esqueci de colocar aqui para você.
Os elementos essenciais da sentença estão previstos no artigo 489. A sentença ela deve conter... Esqueci. Agora lembrei. A sentença deve conter 3 situações. O relatório, tá? O relatório ele vai trazer o resumo do que aconteceu no processo e o que o juiz entendeu. O fundamento, que é aquele que vai justificar o posicionamento do juiz com relação ao caso. E o final, que é a parte dispositiva. O dispositivo é onde o juiz fala: julgo procedente ou parcialmente procedente ou improcedente ou extinto o processo. Então, é a parte dispositiva. O relatório é o inciso 1 do artigo 489 do CPC. O fundamento é o inciso 2 do artigo 489 do CPC. E o dispositivo, que eu posso falar parte dispositiva e alguns juízes usam como conclusão, não está errado, tá? Mas pela questão de nomenclatura, o correto seria o juiz trazer como item 3 da sentença dispositivo e não conclusão. Aí, nessa parte dispositiva ou conclusão, depende da nomenclatura, ele vai estar julgando o processo, tá? Olha lá, o 489 eu trouxe para vocês aí. E aqui tem a leitura mais completa da interpretação, e nós vimos ali que relatório é inciso 1, fundamento é inciso 2 e o dispositivo é inciso 3, tá? A leitura do artigo ela é importante vocês passarem para dar uma lida, e aí eu falo dos vícios, né? Quais são os vícios previstos numa sentença? Eu tenho sentença. A sentença ela tem que ser de acordo com o que está no pedido. O juiz tem que respeitar o pedido da petição inicial. Se o juiz julgar alguma coisa diferente do que está ali, a sentença contém vício. Como é que eu vou sanar o vício? Eu tenho lá o artigo 1022 do Código de Processo Civil, que fala do recurso de embargos de declaração. Aí tá, eu vou sanar os vícios. Agora vejam bem os vícios que acontecem nas sentenças que a gente não vê se não estudar. Nós precisamos estudar para poder conseguir enxergar esses vícios. Sentenças consideradas com vício. É a sentença ultra petita, que é aquela ao qual o juiz concede mais do que foi pedido pelo autor. Então, peraí, se ele concede mais do que foi pedido pelo autor, é porque ele não está respeitando o que o autor pediu. Correto? Então, se ele não está respeitando o que o autor pediu e está dando acima do que o autor pretende, ela é ultra petita. Agora, se eu tenho uma ação citra petita, é aquela no qual o juiz concede menos do que foi o pedido pelo autor. Então, peraí, se ele está concedendo menos do que está sendo pedido pelo autor, está fora. Ele não está respeitando o que tem na petição inicial. Eu coloco uma observação de cuidado aí para vocês, que está ali entre parênteses. Ó, cuidado. Aqui o problema não é a fundamentação, pois é possível que o pedido seja julgado parcialmente procedente. Tá? O citra petita é aquela que o juiz condena, mas não observa a totalidade do pedido. Não quer dizer que se o autor requer 10 mil e o juiz dá 5 mil, ela é citra petita, não é? Tá? Eu tenho um exemplo de citra petita que é assim, ou melhor, vou te dar um exemplo de ultra petita primeiro. Se o autor requer dano moral numa ação só de dano moral e o juiz dá dano moral e dano material, ou melhor, se o autor pede 10 mil reais de dano moral e o juiz dá 20 mil reais de dano moral, ela está sendo ultra petita, ela está acima do que o autor requereu. Se o autor pede a condenação de dano moral, dano material e obrigação de fazer, e o juiz condena somente no dano moral, falta e não observa e não comenta nada na fundamentação sobre dano material e obrigação de fazer, aí ele tem uma sentença citra petita. Ele não analisou os outros dois pedidos, tá certo? Deixa eu só pegar o carregador aqui que já está acabando aqui do computador. Agora, a sentença de extra petita é aquela no qual o juiz concede o pedido diverso do que foi postulado pelo autor. Podemos dizer a respeito do pedido imediato, objeto da relação do direito material, que é o bem da vida, ou o pedido imediato, que é a tutela jurisdicional. Tá? Se eu tenho um pedido numa petição inicial de dano moral e dano material, e o juiz condena o réu
em obrigação de fazer, ele está fora daquilo que foi pedido pelo autor. Então, por essa razão, eu tenho um vício de extra petita. Tá tranquilo aí? Fechado? Vou passar aqui. Então, fechou. Ó, nós apresentamos aqui 35 slides, tá? Fechamos o material. Não falei aqui da importância, que eu vou falar agora. Não falei da importância da coisa julgada. Nós temos que analisar que sempre que o processo se encerra com uma sentença, tá? Sempre que o processo se encerra com uma sentença, o autor tem um prazo, que aí o recurso vocês vão estudar em Direito Processual Civil 2. O autor tem o prazo de 15 dias para poder interpor recurso de apelação, ou 5 dias para poder opor embargos de declaração. Os embargos de declaração são opostos diretamente, dirigidos diretamente para o juiz prolator da sentença. E o recurso de apelação, eles têm a indicação de protocolo do recurso de apelação na primeira instância, mas as razões são direcionadas para a segunda instância, para uma Câmara Civil. Tá? E lá em cima é que tem que ser avaliado, que tem que ser julgado o mérito desse recurso. Analisando esse ponto, se a parte não recorre, não interpõe recurso dentro de 15 dias, opera-se o trânsito em julgado. Isso quer dizer que não cabe mais recurso. Tá? Agora, se ele esgota todas as possibilidades de recurso, também opera-se o trânsito em julgado, quer dizer que não cabe mais recurso. Fechou? Então é isso. Agradeço aí a atenção de vocês. Já superamos 30 minutos, chegamos aí a 1 hora de explanação sobre processo civil 1. Esse é o conteúdo. Desejo a vocês aí bons estudos e que esse vídeo ajude a clarear o estudo de vocês. Não fiquem só no material de vídeo, peguem as observações que vocês anotaram em sala de aula, porque vai dar de acordo com o que eu estou falando aqui. E se tiver alguma dúvida ou precisar complementar conteúdo, busca nos vídeos que tem no canal, aqui na playlist, do tópico que você precisa, tá? Considerando de petição inicial para frente. Aquele trabalho que é importante vocês fazerem, que é um organograma ou um mapa mental ou um esquema de petição inicial até a sentença, é importante, na medida que vocês forem estudando, fazendo o organograma num papel, com uma caneta, para poder visualizar o procedimento, vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que a gente conversou aqui por vídeo. Beleza? Valeu, obrigado a todos e até a próxima.